Oi, oi, meu nome é Kevin e o visto, já tá preparado? Neste vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o visto, mais especificamente do KETA, ou do KETA, ou do KETA, que é o visto eletrônico coreano, ok? Então, bora comigo! Primeiramente, para que a gente precisa de um visto? Nem todos os países vão te aceitar. Infelizmente, essa é a grande realidade. Eles não vão te aceitar porque tem várias situações, né? Como refugiados ou pessoas que querem migrar de um país para outro, mas eles não têm os documentos necessários e aí vão ilegalmente, por exemplo. Também tem outros casos, mas nessa gama de variedade de situações, os países têm essas leis que você precisa de um visto para você poder adentrar do país. Mas isso varia de país para país. Por exemplo, com um passaporte brasileiro, você consegue ir em alguns países da América Latina mesmo e entrar sem precisar de ter feito nenhum visto, nenhuma entrada para visto, e tá tudo bem. Assim como se você tiver um passaporte japonês, você consegue ir em outros países que, com o passaporte brasileiro, você não conseguiria entrar sem um visto. Então isso difere para país. Provavelmente aqui, aqui. Vai estar alguma lista de alguns países que você, como brasileiro, consegue adentrar sem precisar de visto, só comprando uma passagem, chegando no país e mostrando seu passaporte, certo? Mas, no caso, a Coreia do Sul não é um desses países, infelizmente. E, para isso, já faz um tempo que eles adotaram um visto eletrônico, que você não precisa ir até o consulado mais próximo da sua cidade, do seu estado, que às vezes nem é no seu próprio estado, que aí você vai ter que ir lá, tá entrando no visto, ter um visto físico. Não, agora eles têm o visto digital. Basicamente, a gente tem o site aqui, ou na bio, ou em algum outro lugar, não sei. Ainda não decidi, estou pensando, estou no processo de edição, gente. E gravação. Mas enfim, você acessa esse link aí, aqui, ali, entendeu? E vai estar essa página aqui, como vocês podem estar vendo. Infelizmente, para as pessoas que não falam muito bem inglês, têm um inglês muito básico, é aí que a gente vai ter que se pegar. Infelizmente, porque ainda não tem a opção de português BR. A gente clica aqui para a gente aplicar pro visto e já vai redirecionar para uma próxima página, a página propriamente dita. Você vai ter que aceitar os termos, ele vai falar quais documentos que ele vai se utilizar, então você vai estar dando o direito dele ter acesso a essas informações, e que se você também discordar, você não vai conseguir fazer seu visto eletrônico. Então você tem que aceitar, é isso, ponto final. Mas, enfim, depois de você concordar, né, aceitar com todos os termos e regras, vamos pro cadastro, finalmente, propriamente dito. Ele vai pedir um e-mail para confirmação, né? Que vai ser o e-mail que você vai também receber o seu visto eletrônico. Então, por favor, não vai esquecer com qual e-mail você se cadastrou. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Então, é isso. Eles falam aqui, como vocês podem ver, que se você entrar pelo Gmail, pode ter um pouco de delay para mandar esse código de confirmação. E, por experiência própria, às vezes acontece mesmo. Eu tava fazendo o visto eletrônico com a minha amiga, eu fui pelo Hotmail, né, o Outlook, e minha amiga foi pelo Gmail. Eu recebi no mesmo instante o código de verificação por e-mail. Minha amiga, sério, eu acho que demorou, sem brincadeira, uns 20, 30 minutos. E aí ela mandava outro, e aí chegava o primeiro que não funcionava porque ainda iria vir o segundo. Só que tem dias que ele funciona, incrivelmente ele funciona. Eu fui tentar fazer com um outro e-mail, né? Fui tentar fazer com o Gmail para, né, poder mostrar para vocês, que inclusive chegou muito rápido também, chegou bem na mesma hora em que eu mandei. Coloquei aqui o código de verificação e aí a gente já tem a próxima etapa que ele já pede uma foto do passaporte, mais especificamente aonde tem seus dados. Literalmente, ele é muito, caso você não saiba muito bem inglês,
Ele ajuda muito com imagens também. Vou abrir um grande aspas antes de tudo isso para dizer que você vai precisar de alguns documentos já em mãos enquanto você estiver fazendo o processo da inscrição do formulário. Então, caso você não tenha, já providencie antes mesmo de começar a fazer para aplicar para o visto, que seria o seu passaporte, que caso você ainda não tenha feito, eu tenho um vídeo falando sobre, tá aqui, aí, tá? Uma foto 3x4. Não precisa ser uma foto 3x4 física, tá? Você pode. Idealmente, você precisa dela digital, porque você vai fazer o upload dela na hora do formulário. Que, inclusive, ele tem umas fotos de base, de o que pode e o que não pode. Que é aquela coisa, né? Cabelo na cara, né? Acessórios. O ideal é você estar com a cara bem assim, à mostra, pra eles identificarem você, né? Não adianta tá escondido, né? Ter um cartão que consiga converter dólar, won, em reais para ele ser cobrado, porque isso é muito importante, porque tem a taxa também, que pelo site ele diz em won, então vai ter toda essa conversão, principalmente para nós brasileiros, e que vai ser de won para dólar, dólar para real, e aí vai aumentar taxa em taxa em taxa, mas não fica tão alto assim. Vou dar uns exemplos no final, tá? O endereço aonde você vai ficar, porque vai ser requisitado, e um telefone de contato coreano. No caso, por exemplo, eu vou ficar em um hotel, pode ser o número lá do seu hotel. Aluguei um Airbnb, o número do proprietário do Airbnb que você já alugou. Então, assim, não precisa ser, eu não tenho nenhum conhecido, não tem ninguém. É a pessoa, é o contato para confirmar que, tipo, olha, ele tá indo pra Coreia. Não que isso aconteça em todos os casos, mas já aconteceu uma vez comigo de ligarem e falar assim, ó, tem essas pessoas indo pra Coreia, é verídico, você conhece, ou tipo, fez alguma reserva, aí eles vão falar assim, sim, tá tudo certo, tá dentro dos conformes, e aí eles falam, então pode passar, fica tranquilo. Geralmente isso acontece na imigração, tá? Quando a gente estiver entrando no país, eles vão fazer algumas perguntas e provavelmente essa é uma das. Então é importante também você estar com todas as suas informações antes de começar o processo. Claro que se você estiver já no meio descrevendo o formulário e aí você não tem uma informação, não tem nenhum problema que conforme o e-mail que você iniciou tudo isso, ele vai meio que salvar até onde você foi, ok? Mas você tem que lembrar de salvar também, tá? Porque senão ele vai apagar tudo. Agora voltando. Aí pronto, coloquei lá, tirei a foto do meu passaporte, da página que eles requisitaram. Ele vai meio que automaticamente preencher pra você os dados do passaporte. Mas sempre é bom vocês conferirem se tá tudo certo, porque às vezes o próprio site mesmo diz que eles podem ter algumas dificuldades com o zero, o O maiúsculo. Então é sempre bom dar aquela conferida, confirmar, porque se você fizer e tiver errado seus dados, vai dar chabu na hora de você tá lá dentro do aeroporto. Eles vão conferir os dados e vai dar diferença, não vai dar bom. Então, por favor, sempre, sempre, sempre. é, Confiram 2 vezes no mínimo para ter certeza que tá tudo certo. Inclusive, uma coisa legal, né, de se fazer, por exemplo, é que você consegue fazer não só a sua, mas você consegue fazer de mais pessoas a entrada do visto. Claro que você vai ter que pagar mais no final, né, obviamente, porque são mais de uma pessoa, não é só uma pessoa, então não tem como burlar a lei e fazer, tipo, fazer de várias pessoas e pagar só uma taxa, não. De qualquer forma, seriam taxas separadas, ok? Mas aí, pelo menos, que nem menor de idade, ou alguém que vai viajar com você e aí ele tá sem tempo, mas ele consegue te enviar todas as informações. Você consegue enviar a foto do passaporte, a foto 3x4. Você consegue fazer para o seu amigo, familiar, enfim, para qualquer pessoa, desde que você tenha os dados necessários, tá? E aí depois, né, você postou sua fotinho do passaporte. Ele vai pedir uma foto 3x4 para você adicionar, porque se você não colocar ela, você não consegue você não consegue prosseguir com o preenchimento do formulário. Então, é o que eu falei, já deixe separado.
No máximo, você também consegue editar, se você for bom de edição, né? Você consegue, eu tenho uma foto, mas o fundo não é branco. Dá aquele. Tem aplicativos que tiram fundo, essas coisas, que aí pelo menos eles vão aceitar também. Não vai ser tipo, meu Deus do céu, dá pra ver que ele editou a foto, então vamos. Não. Mas tem um tempo. Eu não conheço. Assim, eu acho que tá muito bem explicado pelas imagens do que pode e não pode, mas confirma. E é isso, eles vão analisar e se estiver errado, tenta tirar outra foto. E é um processo de tentativa e erro. Liberado, né? A próxima parte de formulário, basicamente, é responder todas as informações sobre você. Porque, querendo ou não, eles precisam saber quem está entrando no país. Então, eles vão perguntar com o que você trabalha, eles vão perguntar onde você mora, quanto que você ganha. Enfim, mas não vão pedir, tipo, por exemplo, não vão pedir seu extrato bancário, por exemplo, para você comprovar o quanto você ganha. Mas assim, isso vai estar em dólar também, então preste atenção, não vai colocar assim, ganho mais de US$ 700, né? Porque, ganhou, sei lá, R$ 2.000 por mês, né? Tipo, depois vai vir toda uma questionários também, assim, se você tem histórico. É histórico de. Ai, não é histórico de prisão, não é assim que fala, peraí. Histórico de antecedentes criminais, vacinas em dia, por favor, gente. Toma cuidado com essas coisas, porque vai ser levado em conta, tá? É, e depois, né, de preencher todas as informações que eles vão pedir, também tem a parte de colocar os endereços. Ele é um pouco confuso, então basicamente tenta colocar, se você tiver ele em coreano, mas eu acho que é o ideal, porque fica mais fácil de procurar, porque aí você consegue preencher, vai ter a parte para você poder escrever, você joga lá e aí você coloca vai ter a opção em inglês e em coreano, aí você clica nela e aí vai aparecer uma lista com todas as ruas que tem, vamos dizer, o mesmo nome. É porque é um pouquinho diferente pra gente, né? Porque a gente tem geralmente é, nome da rua, da avenida, o número, o bairro e o CEP, geralmente, né? E aí, lá na Coreia é um pouco diferente essa configuração, mas assim, é só selecionar a ideal, que é a sua região, aonde que você vai ficar e tá tudo certo. E também, por acaso e porventura, selecionei errado, mas se você tiver com um papel, com a confirmação da reserva, do Airbnb, do hotel, ou pelo menos o seu amigo mandar direitinho o endereço, você vai ter como comprovar também. Então, assim, caso tenha esse problema de não bater as informações, é só informar. Eu acho que eles não vão dar. é, não vão te barrar de entrar no país por causa disso. Pelo menos eu não soube de nenhum caso que tenha sido por, o endereço tá diferente. Até porque podem acontecer modificações no meio do processo. Por exemplo, agora que eu vou viajar em maio, né? Eu ia ficar na casa de um amigo, mas infelizmente aconteceram algumas coisas, uns imprevistos, e aí eu tive que alugar um Airbnb com a minha amiga. Então, assim, provavelmente quando a gente chega lá e eles falarem, ó, tá diferente o endereço, é só explicar a situação, eles vão entender. É só mostrar também, ó, tô com a reserva aqui, tá? Ó, tá tudo certo, fiquem tranquilos, eu não tô inventando, não vou ficar morando na rua. É isso. Então, preencheu tudo bonitinho, aí vai chegar a hora da parte de pagar. Geralmente pode dar alguns problemas dependendo do cartão, então por isso que eu falei. É, Confiram se o seu cartão funciona internacionalmente, ele faz esse tipo de pagamentos. Cartões de crédito também vale lembrar, tá? Cartões de crédito para esse tipo de transações, tá? É, não lembro exatamente quais são as bandeiras que são aceitas, mas eu acredito que nesse caso a maioria são válidas, tanto Visa, Master, eles passam, então você consegue fazer tranquilo o pagamento. Se você não conseguir, é aquilo, eles não vão cancelar o seu processo do visto, deixa salvo e aí tenta arranjar alguém que possa passar pra você e aí depois você paga a pessoa. Para vocês terem uma ideia de valor, em won é de 10 mil. Pô, 10 mil won é muito caro isso? Assim, na cotação atual.
tá dando com taxas, tá? Porque também vai lembrar que o cartão tem as taxas, tudo mais. E aí, quando eu fiz, que foi começo desse mês, começo de abril de 2025, o valor foi de R$ 43,94. Não é tão caro, tipo, ai, gente, pelo menos não é R$ 200, tipo, não é que nem dos Estados Unidos, que é super caro pra fazer o visto, que às vezes ainda pode ser negado. Vale lembrar que pode ser negado e aí você gastou um dinheirão, né? Mas enfim, então esse valor não chegou muito. Vamos chutar alto pra uns R$ 50, né? Se isso te ajuda, você que, ai, nossa, fiquei assustado com esse valor, 10 mil é muita coisa. Uma coisa que pode te ajudar a fazer uma comparação, pensa que 10 mil é como se fosse US$ 10. Ou a mesma coisa que 1.000 won é igual a US$ 1. Vamos fazer meio que essa comparação. Feito isso, você vai sim estar apto a entrar no país, vai estar autorizado, e aí você vai ter 3 meses para ficar de turista no país. Após esse período, você é obrigado a sair, senão você vai ficar ilegalmente no país. E a gente ninguém quer ser deportado, certo? É, outro ponto importante, esse visto eletrônico, ele vai durar atualmente, maio de 2025, tá durando 3 anos. Então, assim, ao sair do país, ele automaticamente ele é renovado. Então, quando, por exemplo, estou fazendo um tour pela Ásia, ok? Fui na Coreia primeiro, começou o tempo de 3 meses que eu posso ficar como turista no país, mas aí depois eu fui pro Japão depois de um mês, por exemplo. Fiquei mais um mês no Japão e eu voltei para a Coreia. Então quer dizer que eu só tenho mais um mês na Coreia? Não. Você agora tem mais 3 meses de novo, porque ele foi renovado. É como se você tivesse resetado o tempo que você estava na Coreia, ok? Então ele é muito útil. Tem um grande tempo. Não sei se também né? Muito tempo às vezes é meio relativo, né? Mas enfim, tem esse tempo de 3 anos que você vai poder entrar e sair do país sem precisar refazer um novo visto eletrônico. Então, espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, comentem aí. Se eu puder sanar a sua dúvida, pode deixar comigo. E que mais? É isso, né, gente? Bora para agora para parte das passagens e malas e aí viagens e coisas importantes. É isso, então, um beijão.